Há 2 dias da semana que não devemos nos preocupar. Quais são esses 2 dias? Ontem e amanhã. Não é sábado e domingo, não. Ontem e amanhã. Acontecem, na verdade, todo dia tem um ontem e tem um amanhã, não é? Porque o ontem não dá para pagar nada. Não dá para desfazer o passado. Podemos desfazer os resultados do passado, mas o que aconteceu foi o que aconteceu e pronto. Não tem o que fazer, não é? De maneira que se eu estou ainda tomando tristeza, por exemplo, ou tensão, que pode ser, de coisas que aconteceram, a melhor forma é mudar a sua atitude em relação a ela. Porque mudar ela não dá. Mudar essa situação não dá. E o futuro não sabemos, não foi escrito ainda. Sim, estamos mandando sensores lá na frente, estão mexendo com o campo de possibilidades e abrindo caminhos, fechando outras. Mas ficar assim, antecipando, e justamente a preocupação é isso, ocupar-se significa estar ocupado antes de estar ocupado. E aí também é melhor preparar-se para o que vier do que antecipar um futuro que não vem. E eu me lembro de uma história de um trabalhador rural que um dia tudo deu mal naquele dia, né? Furou o pneu da carroça, sei lá, não conseguiu fazer o que tinha que fazer, faltou força, houve uma tempestade, caiu uma árvore. O que tinha que dar mal, deu mal. E aí o patrão levou ele para casa, porque ele estava tão triste. E chegando em casa, ele viu uma árvorezinha lá. Ele foi lá com carinho e tocou a árvore. E aí entrando na casa, ele estava assim super feliz. Cumprimentou a esposa, estava feliz. E o patrão ficou curioso, que história é essa? Ele disse, aquela árvore lá é minha árvore de preocupações. Quando eu chego em casa, eu deixo tudo pendurado ali, porque eu não quero importar as preocupações para minha família. E no dia seguinte, ele falou, ele volta lá para pegar as preocupações, já não estão mais lá, sumiram. Então, imagine ter uma árvore assim na casa. Alguns querem uma árvore de dinheiro no quintal, né? Mas é melhor ter uma árvore que ajuda você a pensar melhor. Que isso que é a maior riqueza, não é? Agora os estudos mostram que eu vi uma nova, e tem várias opiniões, uns dizem que 97% das nossas preocupações são completamente fora, não tem nada a ver com a realidade, nunca vão acontecer. E outros dizem 85%, né? Tem vários estudos. Mas o que dizem esses 3%, esses 15% das preocupações que realmente tinham uma certa importância, você antecipar, preparar-se, 78% das pessoas dizem que mesmo assim eles conseguem lidar. Então, vamos pegar o número maior, 97% do tempo estamos perdendo nosso tempo, tentando imaginar um futuro que não vai chegar. Ou mesmo tentando mudar um passado que já aconteceu.
que é uma outra fonte de peso nas costas, não é? De tensão, portanto, você deu uma mancada, o que você tem que fazer? Tem que disfarçar a mancada que deu? Ou você tem que aprender a andar melhor? Né? Isso que nós temos de olhar. E, portanto, né, se nós olharmos as situações, os objetos, as pessoas, a relação que nós temos com eles pode ser tenso, pode ser livre, pode ser libertador, pode ser de compreensão, pode ser fontes permanentes de preocupação. Tem gente que se preocupa como cronicamente. Não sei se tem alguém aqui que é um preocupador crônico, né? Tenta imaginar o pior, né? Eu me lembro uma senhora uma vez, ela disse, eu vivia preocupado. Se a gente sair para fazer um passeio, eu imaginava um acidente acontecendo. Quando houve uma mudança, digamos, que tinha uma loja, né? Então uma mudança no mercado, eu sempre imaginava o pior acontecendo, que iam perder dinheiro, que iam perder a loja, que iam perder tudo. E um dia ela ficou com câncer, né? Ou seja, ela ficou a vida toda preocupada sobre isso, sobre tudo mais, e finalmente teve alguma coisa realmente para se preocupar. Câncer do mama. Aí ela deu uma parada nessa história de preocupação, porque não sabemos se você tem uma doença e você começa a preocupar-se sobre ela, você tende a melhorar a doença ou que tende a piorá-la? O quê? Piorar. Então a preocupação sobre algum problema pode até fazer o problema piorar mesmo. O problema poderia estar indo embora, mas eu começo a me... Hoje em dia o Dr. Google é um mau conselheiro, né? Quando você tem algum problema, você começa a ver que realmente eu tenho esses sintomas, então o que recomenda os remédios caseiros? Você começa a tomar um, tomou, você vai piorando, né? Ele não sabe. E aliás, você vai encontrar todo tipo de opinião no Google sobre o que fazer e o que não fazer, inclusive muita coisa contraditória, não é? Mas enfim, ela começou a se... Eu não vou me preocupar sobre isso. Ela foi resolvendo, ela foi superando. E aí a coisa piorou porque ela tirou uma mama, depois foi para outra. Então ela superou de novo, enfrentou. Eu não vou me preocupar. E depois o marido ficou com câncer de próstata. Aí ela transferiu. Aí ela deu uma volta para trás, então não, tem que fazer alguma coisa, E aí criou uma fundação para ajudar pessoas com câncer e familiares com câncer. E aí conduziu essa energia dela para... Ok, pode se preocupar, mas vamos fazer de uma forma positiva, não é? Pode canalizar essa energia ao invés de você ficar dando tiro no pé, né? E eu estava pensando hoje, inclusive, hoje de manhã a gente estava conversando sobre a liberdade, e aí nós temos muita liberdade num país como o Brasil, que você tem a liberdade de voto. E vocês votaram hoje, sei lá quem é que vai ganhar. Vocês têm a liberdade de poder comprar o que você quiser, se você tem condições. Não é como Venezuela, onde mesmo com vontade você não encontra nada, né? E tem a liberdade de praticar o que você acredita, tem a liberdade de prática religiosa, que não tem em outros países, em alguns países.
de expressão política, né? Tem algumas restrições, mas é bastante livre comparado com Síria, por exemplo, né? Enfim, há muitas liberdades. O problema não é tanto o que você quer seguir, o que fazer, o lugar onde você quer ir. Não é o problema o objeto, o problema é o sujeito. O problema está na sua forma de pensar. Por exemplo, você pode ter toda essa liberdade, mas seu discernimento está péssimo. Então, você expressa essa liberdade de uma forma equivocada, que dá retornos mais pesados. E aí você começa a se preocupar com os retornos que vêm. Toda nossa situação familiar, profissional, social, tudo, de certa maneira, é um retorno nosso. Porque a gente vem de longe, essa não é a primeira vida que estamos aqui, assim, mostrando nossa carinha no palco do mundo. Nós geramos retornos anteriores e acabamos entrando neles. Então, essa relação com as situações que se formam à nossa volta pode, sim, gerar tensão e também preocupação. O problema não é o objeto, portanto, é a maneira e a atitude que eu tenho em interagir com um conjunto de coisas. E aí o problema também, porque não temos uma visão mais ampla, por exemplo, entender perfeitamente por que qualquer coisa esteja acontecendo. Se eu tivesse uma visão mais divina e aberta, talvez eu veria bem mais que eu normalmente vejo, mas a visão é estreita, geralmente, concordam comigo, né? E aí, ao ter uma visão estreita, nós acabamos interagindo com os objetos, as pessoas e as situações isoladamente. E aí acabamos, assim, que o natural, queremos entender as coisas, certo? Aí nós ao querer entender as coisas com uma visão estreita, geramos uma relação não muito suave. Eu tenho um acontecimento e a visão estreita faz com que eu faça faz com que eu tire uma percepção limitada, mas está muitos ingredientes de tensão e preocupação naquilo. E a preocupação é porque eu não sei, e portanto eu não posso garantir, e portanto eu não tenho controle. Tem um problema ali. Quando há falta de entendimento, o senso de controle também se vai. E aí eu não tenho o senso de controle, o que eu vou fazer? Eu não posso garantir. Não posso garantir o futuro, né? Ao invés de eu fazer, mesmo assim, né, fazer os passos para garantir futuros mais positivos, a preocupação gera futuros de mais preocupações, não é? Se eu quero manga, eu tenho que plantar manga, não maçã. Então, se eu quero uma vida mais relaxada, mais suave, eu tenho que plantar aquelas sementes. Porque se minha interação com as pessoas e com as coisas é de tensa, vai gerar mais tensão, né? E ao gerar mais tensão, que mesmo o trabalho, né? Você tem 5 pessoas fazendo a mesma coisa, todos os 5 vão ter um retorno diferente do mesmo trabalho. Por quê? As atitudes são diferentes, né? Para alguns, uma situação, o maior problema da face da terra. Para o outro, eu não estou entendendo porque você está tão assim.
Mas nós temos a nossa própria perspectiva peculiar que nos faz sofrer ou nos faz ser felizes. É isso. De maneira que, né, isso que é o nosso esforço. Eu tenho que interagir como um todo e não separar as coisas, mas eu tenho que interagir a partir de um todo que eu sou, né? Eu sou inteiro, eu sou suficiente, eu não tenho que fazer mais nada para ser mais feliz que já estou, ou já sou melhor, porque essa felicidade está gravada em mim. Não há nada que pode agregar mais felicidade que aquilo que reside no meu coração. Não há nada. Então, se eu tenho uma visão mais, assim, eu diria perene de mim, uma visão mais estável de quem eu sou internamente, e a partir desse estado mais inteiro, eu enxergo, sabe, as coisas primeiramente de uma forma indiscriminada, ver os ingredientes, ver um pouco mais passado, presente e futuro, e aí ter uma apreciação melhor que percepção de mais ingredientes, a tendência a ficar mais estável, porque eu sou inteiro, eu estou vendo uma coisa inteira. Agora, quando eu estou despedaçado, dividido, e eu estou vendo um pedacinho, uma divisão de alguma coisa, uma fração de uma fração de uma fração, aí eu posso, e a tendência é exagerar. Exagerar. É o fim do mundo. Você já ouviu alguém falar isso? Esse é o fim da picada. Deus me livre, o que você está fazendo? Vocês já ouviram você falar isso da sua própria boca? Oh, meu Deus do céu, seu idiota. Na mesma frase, você fala Deus e idiota, quem é o idiota? Né? Então, agora, se eu sou pequeno, eu estou interagindo com uma coisa relativamente pequena, eu vou exagerar. Porque se eu tenho uma visão, por exemplo, se eu tivesse o tamanho de uma formiga, assim, para atravessar o jardim ali, é como atravessar a floresta amazônica, né? Vocês já viram as formiguinhas? É muito trabalheira, carregando coisas. E para a gente dar um passo, eles têm que dar quantos passos em 1 metro? As formiguinhas? Milhares, provavelmente. Então, se eu tivesse o tamanho de uma formiga, até uma pedra, uma montanha, né? Mas se eu tenho uma perspectiva mais ampla, eu vejo pedra, vejo planta, vejo ave, vejo rua, vejo tudo, aquela pedrinha não é montanha. Então, se você está diante de um objeto, de uma situação do passado ou mesmo do futuro, que faz você ficar parado, detido, sofrendo, questionando, duvidando, etc e tal, é uma relação tensa. É uma relação, eu diria, não é real, é irreal. Porque a tensão é consequência de uma irrealidade, uma perspectiva irreal. Você está tirando de uma situação algo que não está implicitamente na situação. Tensão não é intrínseca de nada. Nada. Então, se eu estou extraindo tensão, e aí preparando-me para a preocupação também, porque a tensão reduz a minha visão ainda mais e tira as garantias que poderiam ter. A tensão me tira a sensação de controle, sensação de garantia, e aí a preocupação vem em seguida. Eu não tenho
como garantia. E tem aquela história clássica de duas pessoas numa zona mais assim perigosa da cidade, andando na rua com uma iluminação muito ruim. Os dois olhando um para o outro, chegando, tá um vindo para cá, outro indo para lá. Os dois acham que o outro é um ladrão, não é? Mas é na cabeça. Pode até ser. Mas e se não é? E aí, como falei, você tem uma chance de 97% do tempo para aquela pessoa ser um cidadão comum e obediente que nem você. Grande possibilidade que a absoluta minoria faz coisas ruins, né? É malévola. Enfim, então eu estava pensando, por exemplo, uma relação assim equivocada com as coisas que pode gerar tensão. Dívida, por exemplo, uma dívida financeira. Quem aqui já teve dívida? Quem aqui ainda tem? Há uma expressão em inglês, debt is death. Dívida é morte. Debt is death. Porque a pessoa morre cada vez que pensa sobre a dívida, não é? Então, a pessoa cria o objeto. Se eu não consigo pagar, eles vão tirar minha casa, vão tirar meu carro. Se eu não consigo, e aí gera toda uma tensão, preocupação, que as duas andam juntas, não é? E finalmente consegue, depois de meses ou até anos, quitar a dívida. Mas o problema nunca foi a dívida. Porque se a atitude que criou isso continua, vai arranjar outra. E arranja mesmo. Que vai de uma para o outro. Que tem dívida emocional, tem dívida financeira, tem dívida com a natureza, tem dívida de todo tipo. Mas ao invés de antecipar um futuro que provavelmente não chega, é melhor se preparar para o que vier. Não dá para garantir, né? Eu viajo muito. Inclusive, em 12 dias em setembro agora, eu fui de São Paulo a Londres, para a Índia, para Londres, para São Paulo, para Costa Rica, para Colômbia, para São Paulo. Em 12 dias. Aí, onde é que estou? Mas eu, por viajar muito, eu tenho muitas experiências de turbulência, né? Que a probabilidade é maior, não é? Então, algumas experiências de turbulência têm sido impressionantes. Por exemplo, você está lá e de repente o avião assim cai, não sei lá, 500 metros de uma. E aí todo mundo vai voando até o teto, né? E o carrinho voa tudo, né? Eu já vi isso. Já estive em avião onde a gente ouve essas histórias cada vez que entra em avião. E essas máscaras de oxigênio cairão automaticamente. E você tem que armar o filho antes de você pegar. Eu já 3 vezes me aconteceu. Estou no avião e cai as máscaras. Porque temos de voltar para São Paulo. Temos de voltar para não sei onde. Um voo que eu estava de Índia para a Europa, um dos motores assim, explodiu, mas ainda tinha mais 3. E ao invés de chegar em Londres, chegou em Frankfurt, né?
E aí é curioso, né? Você viaja muito e você fica acostumado. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é cientista, que ele trabalhou muitos anos no Boeing. Eu perguntei para ele uma vez, e esses aviões, eles aguentam mesmo essas turbulências todas? Aguentam, sim. São projetados para aguentar 30 vezes mais que a pior turbulência que você pode imaginar. Aí eu fiquei sossegado. Depois dessa conversa, qualquer turbulência... Mas se você vê, cai as mãos e uma senhora do lado pega na mão, senhor, isso já aconteceu antes para você, o que eu faço? Eu falo, lembre-se de Deus, fique assim, fique tranquilo, fique tranquilo. E uma vez eu estava sentado na frente e foi uma das turbulências assim, piores que eu já experimentei. Tinha gente realmente rezando, né, e todo mundo murmurando lá atrás. Estava fazendo suas pazes com o Senhor. E a senhora do meu lado agarrando na minha mão. E eu percebi que tinha uma criança, assim, deve ter, sei lá, 7, 8 anos. Tranquila. E ela estava, sabe, mexendo com os pés, tinha um livrinho para colorir coisas, estava mexendo com o livrinho, o kit criança, ela estava com ele, super tranquila. E aí todo mundo ao redor gritando, rezando, e aí as coisas voando no cabine. E na saída, a pessoa que estava sentada ao lado da criança disse, por que você não percebeu que tinha toda essa turbulência? Ela disse, sim, eu percebi. Mas por que você não ficou preocupada? Porque meu pai é o piloto. Ele está me levando para casa. Ela acreditou no pai, né? Que o pai jamais vai fazer alguma coisa para atrapalhá-la. Então esse tipo de coisa, você vê, cada um tem uma reação diferente. Depois dessa conversa com o engenheiro da Boeing, eu fiquei tranquilo por todos os voos para o resto da vida, não é? Mas se você está marinheiro de primeira viagem, é assustador para alguns, né? Mas enfim, todas as situações têm maneiras de perceber. E você pode, por desconhecimento, ou falta de fé, ou falta de entendimento, você vai sofrer mais, sempre. Se você tem um pouco de conhecimento, você tem um pouco de fé, como essa menina tinha no seu pai, você tende a preocupar-se menos, nas mesmas circunstâncias. E essas são algumas reflexões. Agora, se você realmente quer se preocupar, sabe? Não dá, eu tenho que me preocupar. Tem aqueles pais que se preocupam sobre a carreira universitária de seus filhos de 5 anos. Muita coisa pode acontecer entre 5 e 20, não é? Não é? Na verdade, muitas coisas podem acontecer entre 5 e 20 horas da tarde de qualquer dia, né? Se eu deixar rolar, a tendência é criar um efeito tipo bola de neve nos seus pensamentos inúteis, e o negócio é tão grande
Eu me lembro de uma situação que eu estava bem novinho nesse caminho. Tinha uma moça que estava incomodando muito o trabalho. Inclusive ela estava, sabe, ela estava fazendo fofocas completamente sem pé nem cabeça sobre alguns dos nossos membros. Ela tinha, sei lá, ciúme, rivalidade, sei lá. Não é o caso. E aí eu na minha cabeça, que eu falo com essa moça? Tem que falar alguma coisa. Como que pode? Isso é impossível que ela continue fazendo assim. Tá trabalhando todo mundo. Aí tem que falar com ela. E eu estava assim, saindo, estava na nossa sede na Índia. Eu marquei de conversar com ela. E minha ideia era, sabe, é difícil você corrigir alguém quando você está sendo afetado pela informação. Vocês já tentaram fazer isso? Funciona? Você está emocionalmente abalado e você vai lá tentar corrigir alguém? Funciona? Piora ou não? Geralmente piora, não é? Então eu estava lá com tudo isso na cabeça, fui lá falar com essa moça. E aí ela estava no terceiro andar, tive que subir a cada degrau da escada, era como um prego no caixão dela, entendeu? Aí eu fui subindo lá, ela abriu a porta com uma expressão tão doce, tão assim amorosa. Ela disse: pois é, você quer falar comigo? O que você quer dizer? Eu falei: puxa vida, você é muito corajosa, hein? Como vai ser maravilhosa esse sorriso seu. Eu esqueci completamente toda essa armação mental. E na verdade, a partir daquele momento, o relacionamento melhorou muito. E aí até essa história terminou, né? E sei lá o quanto estava real e quanto estava nas cabeças de vários. Acontece isso também, não é? A gente é levado pelos comentários. E a partir desse momento eu jurei que eu vou limitar minha percepção de alguém ao relacionamento direto. Que eu não posso me relacionar com outros através de terceiros. É possível isso? E se alguém vem comentar alguma coisa para mim, isso não bate com a minha experiência, entra por um e sai pelo outro. É assim, não é? Porque quanto que nós levamos na nossa cabeça é real. E quanto é apenas uma interpretação, uma percepção, uma mistura inclusive de fatos e percepções. Às vezes sem qualquer fato e 100% percepção e interpretação. Então, temos de saber discriminar, sem discriminar as pessoas, mas discriminar a qualidade de sua conversa, não é? O que é estar aqui, o que é? Porque vai ter uma porcentagem de realidade, mas às vezes é apenas 1%, não é? 2%, e às vezes é 100%, que é raro. De maneira que eu estou muito consciente quando estou conversando com as pessoas que, sei lá, 90% daquilo que estão falando é interpretação e mistura. Mas mesmo assim eu tenho que ser amoroso, não é? Essas são as nossas obrigações espirituais. Agora, como falei, se você insiste em preocupar-se, então fixe uma hora para preocupar-se. Eu vou me preocupar, eu não vou me preocupar agora, entre 4 e 4:30 da tarde vou me preocupar. Faça uma coisa assim. E aí faça o seguinte:
Faça uma lista das preocupações. E aí quando você tem essa horinha com sua listinha de preocupações, vai repetindo elas para você próprio. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu coloquei o dinheiro, mas não vai dar, não vai dar, não vai dar. Torna aquela preocupação numa espécie de mantra e certamente você vai saber separar aquilo que é real e aquilo que não é. Qual a implicação maior disso? Há uma outra maneira de entender isso, de interpretar isso, ou tem que ficar com isso? E provavelmente você vai ficar chateado com você próprio, sabe? É boring você repetir uma coisa negativa várias vezes você próprio. É muito boring, muito chato. É chato. Então é bom se você fica chateado com você mesmo e faça a correção que tem que fazer. Agora, se depois de analisar você vê que essa preocupação realmente tem fundamento, você tem que mudar o estilo. Não é preocupação, é preparação. É preparação. Então você percebe que não, essa situação é preocupante, portanto eu tenho que me preparar para enfrentar o que vem. Isso aqui é prático. Agora, ficar que nem uma mangueira solta o dia todo, pensando todo tipo de besteira, não vai agregar nada. Vai te cansar. E aí você entra naquele ciclo vicioso de cansaço, de erro que produz tensão, que você tem que correr atrás, a tensão produz mais preocupação, a preocupação torna você mais cansado, você mais cansado erra de novo, gera tensão, preocupação, cansaço. É uma dança, não é? E não é uma dança muito legal. Assim, essa história de ter mais compreensão e mais força sempre é a resposta. Compreensão para deixar as coisas como são e não como você acha. Deixar as pessoas, os objetos, as situações mais como são do que apenas uma função de sua própria especulação ou expectativa. Compreensão reduz o peso na cabeça. Tem algumas pressões que são reais. Tem que pagar o aluguel em tal dia todo mês, tem que pagar as cotas de sua dívida todo mês, naquele momento, você tem que cuidar dos filhos, tem que zelar pelos filhos, etc. Então existem pressões reais, mas há muitas irreais que são apenas sua imaginação fértil. E se acontecer isso, se acontecer aquilo, se nunca acontecer isso, se não acontecer aquilo. Então, o excesso de pensamentos inúteis rouba você da capacidade de lidar com as coisas reais. Então você está tão cansado, você não percebe. O que fazer então com as pressões reais? Aceitar, tem que aceitar. Faz parte. Se eu vivo numa cidade como São Paulo e a média de trânsito todo dia é esse tanto, eu não vou mudar isso. Não posso colocar asas no meu carro se tem engarrafamento de trânsito, né? Então eu aceito que sim, todo dia vai levar 1 hora para chegar, 1 hora para voltar. Pronto. Aceito. Agora, se aceito, como é que eu faço? Posso aproveitar esse tempo. A não ser se eu vou de moto, que é complicado. Tem
tem que estar mais concentrado. Mas se você está parado no trânsito, você coloca um CD de meditação na toca-discos, você coloca, você está no ônibus, no metrô, escuta alguma coisa interessante. Tem muitas gravações nossas de palestras não é? E meditações no nosso site. Vocês podem fazer descarga gratuita. Quer dizer, você pode usar o tempo para educar-se, por exemplo, em vez de ficar assim, saindo fumaça pelas narinas por conta de um trânsito infernal de todo dia. Como que é? Tornar o limão em limonada. Aceitar. Agora, com as coisas irreais, que apenas sua própria imaginação, tem que aprender a controlar os pensamentos. Que pensamento é útil, que pensamento inútil. Você tem que, sabe, o intelecto é o porteiro da mente, de certa maneira. Mas ele não exerce a sua função e deixa qualquer lixo entrar, não é? Ele tem que voltar a ter essa função de cuidar, né? Que é ele que deixa esse pensamento vale a pena, porque os pensamentos é como um buffet, né? Eu vou comer isso, vou comer tudo, um pouco de tudo. Não, eu só vou comer isso, vou comer aquilo. A dieta, né? Mental. Esse que é o controle que tem que exercer, porque senão tem muito peso produzindo tensão que rouba a capacidade de lidar bem com as coisas, que gera essa falta de garantias e falta de controle, que gera preocupação. E aí, por outro lado, temos que fortalecer, porque entender não é suficiente, tem que fortalecer-se. E você faz isso através da prática regular de meditação. Se você não toma, você não toma a nutrição, certo? Você fica fraco, certo? Então, da mesma forma, se o intelecto não se exercita, que ele que se torna forte e mais esclarecido através da meditação, mais apto para desempenhar sua função de porteiro, aí você tem diariamente uma injeção de força e compreensão que é suficiente para você enfrentar o que vier, não é? E pode vir qualquer coisa, qualquer momento, qualquer lugar, não é? Ao invés eu trabalhei anos na área de consultoria, especialmente na área estratégica, de empresas, de departamentos de governo, ministérios, aqui e ali. E eu vi um sem número de planos não acontecerem. O que está no plano não é o que acontece. Vocês já viram isso? Então, planejar é uma coisa, agora preparar-se para o que vier, poucos têm. Porque se eu estou preparado, eu posso fazer. E hoje em dia, eu me lembro que estava alguns anos atrás no México com uma empresa que tinha convidado, é uma empresa de recursos humanos, mas tinham convidado o gerente de recursos humanos para essa palestra minha, de umas 200 empresas. E eu perguntei para eles, e aí? Hoje em dia, com essas turbulências todas,
Antigamente, sei lá, 20 anos atrás, dava para fazer um plano de 5 anos, por exemplo. Hoje, não dá para fazer um plano de 5 meses, né? Que todo mês tem que fazer uma modificação no plano. Então você tem uma ideia mais ou menos da direção que você vai e algumas ações que você vai implementar, mas o que está no papel não leva em conta todas as variáveis que existem. São muitas e muitas e muitas. Centenas de variáveis, né? Mas o principal, sabe o que? O principal custo de uma operação organizacional, o principal fator que custa é o ego. É o ego humano. Mas eles não colocam isso no balance. Não tem o egômetro na porta, né? Que mede, por exemplo, né? Eu acho, mede os eu achos, né? Mede, por exemplo, a falta de sinceridade, porque ninguém tem a coragem de falar o que realmente acha, né? E se alguém realmente caísse de paraquedas naquele pedaço, com autoridade para mudar tudo, certamente em 99% dos casos mudaria muita coisa. E tem muitos vícios institucionalizados que os viciosos não percebem que são, né? Então, da mesma forma, eu tenho que estar bem no presente. Ontem e amanhã não estão aqui na minha frente. Estou bem no presente e é suficiente para o que vier. Esse é o importante. Aceito aquilo que tem que aceitar e controlo aquilo que eu tenho que controlar. E me fortaleço de dentro para fora. E aí tá. Menos tensão, menos preocupação. Mais realidade, menos irrealidade. Imagine, deve ter gente que vive 100% do tempo no mundo irreal, que é apenas a sua cabeça que aquilo existe. Conhece gente assim? Você é assim às vezes? Um pouquinho, não é? Então, passa essa reflexão. Todas as pessoas que habitam sua cabeça e todas as situações que habitam sua cabeça só existem daquele jeito na sua cabeça. Não existem fora dela. As pessoas e as coisas sim, mas não daquele jeito. Então, reserve seu tempo para preocupar-se amanhã entre 4 e 4 e meia da tarde. Tornem suas preocupações em mantras chatas. E aí separar o joio do trigo. Que vale a pena me preparar, que não vale a pena. Posso cancelar, o negócio é chato, não vou perder meu tempo pensando sobre isso. Tá bom?